Olá, bom dia para você mais uma vez, ligado aqui no canal do Boi. Começa o Conexão Rural Germipasto e mais uma vez, saímos do nosso estúdio para vir aqui à sede da Embrapa Gado de Corte em Campo Grande para conversar com pesquisadores da Embrapa e falar sobre cultivares lançadas pela Embrapa Gado de Corte e que tem feito grande diferença na pecuária brasileira por conta dos resultados. Hoje nós vamos conversar com a pesquisadora, ela que é zootecnista, Denise Montanher, da Embrapa Gado de Corte, e daqui a pouquinho também vou bater um papo com o Guilherme Beretta, que também daqui vai falar sobre as oportunidades da Germipasto. O nosso assunto de hoje são duas cultivares lançadas pela Embrapa, Ipiporã e Paiaguás, que são alternativas para a reforma de pastagem. Portanto, esse bate-papo hoje direcionado para cultivares que fazem a diferença aí na sua fazenda, quando nós pensamos em pecuária de corte ou pecuária de leite. Denise, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Prazer bater um papo com você e desde já obrigado pela sua entrevista, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Denise, a gente primeiro, antes da gente falar do nosso assunto de hoje, da pauta de hoje, que são as duas cultivares Ipiporã e Paiaguás, eu já falei que você é zootecnista, mas conta um pouquinho mais da sua história profissional. Eu sou gaúcha, Éder, e nascida no Rio Grande do Sul, criada, filha de produtores. Fiz graduação em zootecnia na Universidade Federal de Santa Maria e mestrado em forragicultura. Então, sempre trabalhei na área de forragicultura durante a minha vida acadêmica. Fiz doutorado em Viçosa e aí, durante o doutorado, surgiu a oportunidade de vir para cá, conduzir meu experimento de tese e conduzir na área da doutora Valéria. E aí, terminei o experimento, defendi tese e fiquei por aqui como bolsista de pós-graduação, até o concurso de 2009, 2010, o concurso da Embrapa, que eu prestei e fui aprovada e desde 2011 contratada como pesquisadora aqui na casa. Legal, nasceu no Rio Grande do Sul, estudou em Minas Gerais e mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Isso. Legal, desenvolve aqui trabalho de pesquisas na área de forrageiras, é isso? Aqui na Embrapa Gado de Corte? Isso. Manejo de pastagem, propriamente dito. Uhum. Tá certo. Bom, e a gente vai falar sobre a contribuição da Embrapa, ao longo de quase 40 anos que a Embrapa tem, né? É isso, quase 42 anos. Campo Grande é que tem 30 e alguma coisa, acho que 38, é isso? 40 também, a Embrapa Campo Grande também tem 40 anos de atuação no mercado. E a gente sabe que a Embrapa vem contribuindo muito para a agricultura, a pecuária, de modo geral, para o agronegócio, né? Sim, sim. Nós temos uma estrada muito longa, trabalhando com cultivares forrageiras. A primeira cultivar de braquiária com o nome Embrapa foi Capim-Marandu, é o braquiarão, que as pessoas conhecem, lançada há mais de 30 anos, 35 anos já, e ainda muito utilizada, né? A grande maioria das áreas de pastagem são formadas com essa cultivar. Essa cultivar, junto com a braquiária rusisiensis, a braquiária decumbens, foram as grandes responsáveis pelo desenvolvimento da pecuária tropical nos cerrados. Então, a Embrapa teve a sua parcela de contribuição nisso. Nós temos uma equipe muito competente e trabalhadora de melhoristas, né? Dedicada, né? Dedicada, porque todo esse processo de gerar uma cultivar, ele começa lá no melhorista, ele que desenvolve, que vê as características promissoras e a partir daí chega, eu sou a última fase, né? Eu faço o último teste. Então, se não tiver uma cultivar pronta do melhorista, eu não tenho função aqui. Então, junto com essa equipe toda, que vem doutora Cacilda... Você faz o teste a campo, então? Eu dou a palavra final. Na verdade, quem não dá sou eu, é o boi, né? Uhum. Então, depois que a gente põe a cultivar sob pastejo, em áreas maiores, porque o melhorista ele trabalha em canteiros, em parcelas ou com plantas individuais, a gente não. A gente trabalha com áreas maiores, de no mínimo 5 hectares, mas costumam ser maiores que isso. E aí coloca o boi para pastejar e ver qual é o desempenho, se realmente é bom de desempenho. Então, esse é o trajeto todo. Isso leva muitos anos, é muito moroso, muito demorado, porque são vários passos, várias fases que têm que ser preenchidas. Então, pensa, a nossa unidade tem 40 anos de fundação. Praticamente de 35 anos para cá, se trabalhou com essas cultivares forrageiras que hoje estão no mercado, praticamente todas elas.
Bom, só para a gente até tocar no assunto, não faz parte do nosso bate-papo aqui do programa de hoje, mas eu fiquei sabendo hoje que a Cacilda do Vale, a doutora Cacilda do Vale, está aposentando, né? Ela que tem uma grande contribuição para o desenvolvimento de várias cultivares. Nesses 40 anos de Embrapa, ela contribuiu muito. E agora resolveu descansar um pouco do seu trabalho, vai curtir a vida, né? É isso mesmo, essa é a última semana dela aqui conosco. A gente está feliz por ela, ela encerrar as atividades mas deixa um legado muito importante, considerada, bom, já recebeu até prêmios, sendo considerada como expoente nessa área de desenvolvimento da pecuária brasileira. E está se encerrando. Bem, ela, eu duvido que ela vai deixar de vez a atividade, né? Também. Essa aposentadoria, para mim, da doutora Cacilda, é uma aposentadoria que é fake news, viu? Ela deve continuar trabalhando nos bastidores, ajudando a pecuária brasileira. Tomara. Bom, tomara sim, porque contribuiu muito, inclusive, a Embrapa tem hoje como classificação, juntamente com a Unipasto, as cultivares chamadas de BRS, que são aquelas protegidas, né? Isso mesmo. O início foi a partir de 2007, que iniciamos com as cultivares BRS, e aí temos algumas elencadas, começou com Piatã, e dentre elas tem as que nós vamos... Foi a primeira BRS, das forrageiras. Então ela é uma cultivar protegida, registrada, protegida, com todos os fins legais que nos permitem explorar essas cultivares. Né? Qualidade de semente. E Piporã e Paiaguás, que são os nossos assuntos aqui de hoje, são as últimas lançadas pela Embrapa? Sim, de braquiárias, as mais recentes. Ipiporã em 2017 e Paiaguás em 2012. Então, são as últimas de braquiária. Depois tiveram os pânicos aí no meio, né? Mas, sim, são as mais recentes, BRS. 2012 lançamento ou quando começou o trabalho de pesquisa? Quando liberamos para comercialização. 2012 e 2017. Paiaguás em 2012 e Piporã em 2017. Legal, a gente vai explorar bastante essas duas cultivares, até para conhecer um pouquinho o potencial de cada uma delas e como elas devem ser utilizadas. A gente vai trazer aqui outros assuntos importantíssimos, né, sobre o trabalho feito por pesquisadores da Embrapa e também pela Embrapa no desenvolvimento de cultivares que têm impacto direto na economia brasileira por conta do uso tanto na pecuária de corte ou de leite, ou ainda na produção de forragem para o plantio direto. E isso, claro que trouxe uma grande mudança para o Brasil, tá certo? Bom, e a gente volta daqui a pouquinho para bater um papo com a doutora Denise Montanher, porque a gente vai falar agora sobre pirataria, hein? Pirataria é um problema muito sério nas pastagens que a gente alerta aqui os produtores para utilizarem somente sementes protegidas, inclusive aquelas que têm a classificação BRS e que são de empresas que têm a Unipasto, né, que são afiliadas à Unipasto, e a gente sabe que a pirataria de sementes traz prejuízos significativos para toda a cadeia produtiva. Para quem pensa que é só para o produtor rural, está muito enganado, viu? E a nossa equipe veio, né, até a Embrapa de Corte, aqui em Campo Grande, para conhecer um pouco mais sobre esse tema, sobre esse assunto. Inclusive, eu tive junto com a equipe. Vamos acompanhar a entrevista. Sementes protegidas. Já ouviu falar desse assunto? Eu vou bater um papo com o Rodrigo Amorim. Ninguém conhece ele aqui na Embrapa por esse nome, mas é o Guga da Embrapa que vai falar sobre a proteção de sementes forrageiras ou de espécies forrageiras. É importante, é um assunto é um tema fundamental. Sim, com certeza. São materiais protegidos com garantia de qualidade, né? Então hoje no mercado nós temos 4 variedades protegidas de braquiária e 3 de pânico. Então, se você pegar as braquiárias em ordem cronológica, é o Piatã, BRS Tupi, BRS Paiaguás e BRS Piporã, recentemente, lançado esse ano. E dos pânicos, nós temos 3 materiais protegidos, né, que é o Zuri, o Tamani e o Quênia. Qual a importância de o produtor adquirir sementes que tenham essa proteção? Olha, basicamente pautado na qualidade desse produto. Então, é um material de excelente qualidade, com um aporte tecnológico muito grande em cima desses materiais. Foram desenvolvidos por longo tempo, sendo testados nas mais diversas situações, e isso confere ao produtor um material de muito boa qualidade que pode ser usado no campo. As sementes, quando são lançadas, elas são lançadas com uma série de informações sobre a condução, instalação, manejo de um campo de produção. A utilização de sementes piratas, o produtor incorre em uma série de erros, né? Para começar,
ele não vai ter certeza da origem genética daquele produto que ele está comprando. E, via de regra, uma semente pirata não passou pelos outros trâmites de fiscalização, escapou. Então, não vai estar obedecendo à legislação e às instruções que informam o mínimo necessário para a comercialização de uma semente forrageira. Por exemplo, padrão mínimo de pureza, padrão mínimo de germinação ou viabilidade e também com relação às nocivas, que são as plantas daninhas, toleradas e proibidas, fora o problema genético da composição genética daquele material. Então, você não vai ter certeza também de como conduzir o seu pastejo. Quem perde com a pirataria de sementes? Na prática, todos os elos perdem. O obtentor, que seriam as instituições de pesquisa que desenvolvem a cultivar, porque não arrecadam os royalties pertinentes. O parceiro, que é aquele que tem a obrigação da comercialização do produto dentro dos padrões, e também o consumidor. E o governo perde pela falta de arrecadação de impostos, porque sementes piratas são comercializadas de maneira clandestina. Essas sementes têm que ser fiscalizadas, comprar de empresas idôneas, né? As cultivares de preferência, as que estão ainda protegidas de parceiros, e aquelas que não, de empresas idôneas. A Unipasto é um grande parceiro da Embrapa com relação a tanto fomentar a nossa parte de pesquisa como difundir esses materiais no Brasil. Como são um grande número de empresas, tem uma capilaridade muito grande no mercado nacional, então essas empresas são autorizadas, elas pagam royalties, então elas trabalham sério com isso para difundir esses materiais que nós lançamos para toda a cadeia produtiva de bovinocultura do Brasil. A Unipasto é uma associação de mais de 30 produtores de sementes, né? Então, a semente de alta qualidade, tem que ter certeza que são eles que estão comercializando essa semente. Cuidem bem para comprar apenas semente certificada pela Unipasto. Reforçando para você a informação que pirataria, além de ser crime, é prejuízo certo no seu bolso, viu? Mas para você evitar esse prejuízo, adquira sementes de uma empresa afiliada à Unipasto. A exemplo da Germipasto Sementes de Pastagem. E agora o Guilherme Beretta tem uma condição especial para você. O Guilherme também está aqui na Embrapa Gado de Corte e traz informações sobre como você obter uma semente de melhor qualidade e nas melhores condições. Não é, Guilherme? É isso mesmo, Éder Campos, aqui balcão de vendas, um pouco diferente aqui na Embrapa Gado de Corte, falar de grandes oportunidades para você fazer bons negócios juntamente à Germipasto. A Germipasto que é uma das grandes produtoras de semente de pastagem e isso faz toda a diferença, amigo produtor rural. Olha, você que dimensionou a sua área, você que precisa de uma forrageira que vai ter resultados positivos aí na sua propriedade, pega o telefone agora mesmo, entre em contato com a central de vendas da Germipasto, os telefones aí na sua tela. Operadora 67 3389 6700 e também 0800 647 0050. Lembrando ainda que nós temos aí no nosso portfólio 17 cultivares à sua inteira disposição, as principais espécies de braquiárias, alguns pânicos também, você que deseja melhorar a dieta dos seus animais, deseja ter um melhor desempenho e ganho de peso, nós temos aí o Zuri, o Mombasa, o Tamani, o Quênia, Aruano, o Maasai, ou seja, toda a linha completa. Leguminosas como estilosantes Campo Grande também, e a gente sempre frisa as apresentações. A Germipasto trabalha basicamente com 3 apresentações em cada uma delas, né? Sementes convencionais, no caso das braquiárias com 50 de valor cultural e no caso dos pânicos com 35. Para você que é adepto às sementes Select, né? As sementes incrustadas, a Germipasto também tem nesse produto como seu grande carro-chefe, um produto que a gente sempre diz que alia a beleza, né? O acabamento muito bem feito de cada grãozinho de semente, e isso se reverte em uma boa germinação, fazendo com que você tenha uma excelente formação da sua pastagem. E por último, as sementes grafitadas, que é um produto que a empresa recomenda para que você que faz a integração lavoura-pecuária, você que tem uma máquina apropriada, né, que vai utilizar aí 3, 4, 5 quilos por hectare, esse é o produto que a gente recomenda para você. Além disso, né, no nosso portfólio nós temos aí mais de 40 opções para você escolher qual a melhor cultivar que vai no seu modelo de produção. A gente sempre lembra que não existe aquela cultivar milagrosa, existe sempre
uma braquiária ou um pânico recomendada para aquilo que você quer investir aí na sua propriedade, principalmente. Então, meu amigo, esse é o momento, essa é a hora de você fazer bons negócios. Lembrando que além do preço mais baixo, você ainda pode parcelar suas compras em até 6 pagamentos, né? São 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias para você estar pagando aí os seus boletos juntamente à Germipast. Então não perca tempo, a equipe Nota 10 aposta esperando aí o seu contato para que você faça bons negócios. Ligue agora mesmo, lembrando também que a Germipasto tem parcerias com várias transportadoras, então não tem problema se você não está aqui no Mato Grosso do Sul, onde está sediada a Germipasto, nós vamos enviar o seu produto, né? Você vai receber na sua casa as suas sementes com toda a comodidade. Valeu, Guilherme Beretta, obrigado. Daqui a pouquinho, mais uma vez, eu volto com você para a gente continuar aqui essa grande oportunidade para os amigos que nos acompanham nesse momento. Inclusive, eu reforço o telefone, viu? 0800 647 0050 e 673389 6700, telefones da Germipast para você ligar, tá bom? Você que acompanha aqui o programa. Denise, volta aqui o bate-papo com você, a Denise Montanher, ela que é zootecnista da Embrapa Gado de Corte, falando sobre 2 cultivares, Ipiporã e Paiaguás, que são variedades colocadas no mercado de maneira comercialmente recente. Agora, Denise, eu estava forçando aqui a minha cabeça para lembrar um pouquinho sobre as braquiárias no desenvolvimento da pecuária brasileira. E eu voltei um pouco à minha adolescência e eu me lembro que até então nós só tínhamos como cultivar no mercado o colonião. E depois sim, a Embrapa veio, lançou novos cultivares que revolucionaram a pecuária brasileira. É quase impossível pensar a pecuária antes, lembrar da pecuária antes do trabalho da Embrapa, não é? Sim, na verdade, dá para dizer que antes da entrada das tropicais, das braquiárias em geral e dos pânicos também. Eu diria até antes do melhoramento dessas cultivares. A gente teve alguns capins importantes, você falou do colonião, a gente tinha capim jaraguá, capim gordura, eram capins cultivares, eram forrageiras que apresentavam um pouco potencial de produção de forragem. E que não passaram por melhoramento genético. Exatamente, né? eram capins cultivares que desenvolveram naturalmente. Isso, que no vieram, Brasil. foram trazidas, foram disseminadas, cada uma tem a sua história. Inclusive, alguns dizem, né, os historiadores, que vieram nos navios negreiros como cama para os negros que vinham como escravos. O histórico dele é esse. Conta-se que foi trazido dessa forma. Então, tem várias histórias de entrada desse material. Eles foram importantes para promover o início do desenvolvimento da pecuária. Muita coisa mudou, né, Denise? Muito. É verdade também que no início da braquiária plantava-se muda e não com sementes? É verdade isso? Não? Eu acredito, a história conta que sim. É verdade? Então, hoje, assim, para a gente é impossível imaginar como foi esse desenvolvimento ou a chegada da braquiária no Brasil, né? Porque foi um aprendizado, né? Se aprendeu a cultivá-la, colher semente, a partir daí disseminar na forma de semente. Como eram exóticas, elas não são do nosso nativo, nós temos urocloas nativas assim no Brasil, mas elas não fazem parte. São africanas. africanas. Foram trazidas da África, foi uma comissão na década de 80 que colheu esse banco de germoplasma todo e trouxe esses cultivares de pânico, de braquiária, de outras gramíneas que nós temos. A Embrapa é mantenedora desses bancos de germoplasma, então uma grande riqueza para o país. E a partir daí se desenvolveram todas essas que nós temos hoje no mercado. Nós podemos considerar essas braquiárias brasileiras, então? Com certeza. São melhoradas, adaptadas e são brasileiras. Esses não são os nomes originários delas, né? Elas passaram a ter esses nomes porque foram desenvolvidas Sim. no Brasil. De que maneira se dá o desenvolvimento de uma cultivar? É feito o quê? Cruzamento entre espécies? É isso, não? Nós temos duas vias. Nós temos a liberação comercial de acessos, que é o caso da Paiaguás. Ela é um acesso, ela foi coletada na África, passou por esses 20 anos de melhoramento, de avaliações aqui. Adaptando ao Brasil. Adaptada ao tipo de solo, ao clima. Ao Brasil não, aos trópicos, né? Dos trópicos. E foi liberada comercialmente. Isso é um tipo de via de melhoramento. E nós temos os cruzamentos, a hibridação, que é o caso da Ipiporã. Você pega 2 ou às vezes até 3 espécies diferentes, cruza, ou mesmo cruzamento entre
espécies, que é o caso dos pânicos, a gente tem cruzamento dentro da mesma espécie. Então, o Ipiporã ele foi gerado dessa forma, cruzamento de rusizienses com brisanta, que deu origem ao Ipiporã. E no banco tem as mães do Ipiporã, o pai e a mãe está no banco de germoplasma da Embrapa. Quais as vantagens de uma híbrida, de um cruzamento de espécies? Você melhora o potencial genético dela, você melhora a resposta, porque quando a gente cruza duas espécies, a gente está buscando características de interesse. No caso da Ipiporã, para exemplificar, a equipe da Embrapa buscava a resistência de uma braquiária à cigarrinha das pastagens, porque a cigarrinha das pastagens é um grande problema que impede a produção dos pastos no Brasil, no Cerrado, mas no Brasil como um todo. E já há muito tempo, desde que se começou a utilizar as braquiárias, essa praga de pastagem vem atacando tanto o decumbens, que é muito suscetível, a rusiziensis é muito suscetível. A ideia então era buscar uma cultivar que fosse mais resistente, que apresentasse resistência da pastagem. E foi o que a equipe conseguiu com a Ipiporã, porque a Ipiporã trouxe, a partir desse cruzamento, ela trouxe essa resistência que vem do genitor de braquiária brisanta, e ela é resistente à cigarrinha das pastagens. A Ipiporã é a primeira braquiária híbrida brasileira, é isso? É a primeira braquiária híbrida da Embrapa. Da Embrapa? Sim. Da Embrapa. Nós temos outras híbridas, mas que não são da Embrapa. Da Embrapa, são isso. de outras empresas que Isso. fazem também trabalho de pesquisa Isso. e melhoramento, tá certo. Bom, quantos anos de estudo para o lançamento no mercado? Você mais ou menos deixou isso um pouco implícito na nossa conversa. 2012 foi o lançamento da Paiaguás, isso? Paiaguás. Só que comercialmente entrou no mercado a partir de 2000 Não, Paiaguás 2012. Paiaguás 2012, mas teve antes disso o trabalho. Quantos anos mais ou menos de pesquisa? Em média, 15 anos. 15 anos, tudo isso? Uhum. Varia de 10, 15, 20, para você ter ideia. A Ipiporã, ela foi, que aí é a híbrida, né? Ela foi criada, desenvolvida em 92 e só foi liberada comercialmente em 2017. Denise, é claro que quem nos acompanha, em especial o produtor rural, ele está certo, ele entendeu que tem um trabalho de pesquisa da Embrapa, mas o produtor o que ele quer saber, vantagens dessas cultivares, o quanto isso vai ser benéfico para ele lá na fazenda. A gente pode falar sobre esse tema, sobre esse assunto? Quais são as características de cada uma dessas duas cultivares, Ipiporã e Paiaguás? Sim, podemos. Então, eu vou começar pela Paiaguás, porque ela é mais antiga, digamos assim. Ela foi liberada em 2012. Então, em tese, o produtor já conhece um pouco melhor, já ouviu falar. A Paiaguás é uma brisanta, é um acesso que foi melhorada e desenvolvida aqui por 10, 12 anos. E ela apresenta como característica uma produtividade, podemos dizer assim, ou uma capacidade de manter uma produção melhor do que as brisantas durante a estação seca. Então, nós temos um acúmulo de forragem, um crescimento de forragem na estação seca melhor do que Marandu e Piatã. E isso é uma vantagem dela. Que é uma grande necessidade para a pecuária brasileira, que quando chega no período seco, no período de inverno, não tem nem bucha para os animais. Exatamente. Ou seja, então o Paiaguás é uma solução. É uma solução, sim. Esse crescimento dela é em folhas verdes. Se são folhas que crescem, as folhas também são mais nutritivas e o valor nutritivo dessa cultivar nessa época do ano também é melhor. Bacana. Bom, e a Ipiporã? A Ipiporã, ela é uma cultivar híbrida e a principal característica dela, como eu te falei, é a resistência à cigarrinha. Ela apresenta grande resistência às cigarrinhas típicas das pastagens e a marranarva, que é a cigarrinha da cana, que nenhuma das cultivares de brisanta que nós temos apresenta essa resistência, ela se destaca por isso. E o grande destaque da Ipiporã, no meu entendimento, porque eu sou pesquisadora de que maneja pasto, é o valor nutritivo. Ela pode ser considerada quase que um pânico das braquiárias, porque ela tem alto valor nutritivo em comparação com as outras cultivares de brisanta que temos no mercado. Legal, bom, a gente tem uma série de dúvidas ainda sobre essas cultivares, sobre as características dessas duas cultivares, né? Por exemplo, quais categorias animais elas são indicadas, adaptação a que tipos de solo e clima, né? Para a gente até ajudar o produtor rural
a fazer a escolha, porque a informação ela é importante nesse sentido. Levar alguém a tomar uma decisão que seja resultante, que seja positivo. Mas eu quero pedir licença a você, porque agora nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa equipe de vendas espalhada por todo o Brasil. A Germi Pasto tem uma equipe à disposição dos pecuaristas, dos agricultores. Para isso basta você entrar no nosso site, né, germipasto.com.br. Ali tem o mapa do Brasil e você vai conhecer toda a nossa força de vendas. E a gente vai acompanhando um pouquinho mais dessa empresa brasileira, Germi Pasto, que trabalha pensando em você. O grande diferencial da nossa empresa é saber o que acontece desde a produção até a chegada da semente no cliente. Então, assim, a rastreabilidade, nós não compramos sementes, nós produzimos as sementes, escolhemos os melhores lotes, armazenamos de uma forma adequada, temos um laboratório dentro da UBS, onde dá uma sistemática muito boa de análise, então mensalmente isso é feito. Aqui, inicialmente no corte, já é possível ver as estruturas então da semente. Podemos observar que há uma intensa atividade celular nessa semente, por isso a coloração vermelha. A semente que possui um embrião não viável, você pode ver que ela aparentemente, o embrião aqui está uma cor preta, não houve atividade celular, então não absorveu a solução. Então, é uma semente não viável que não vai gerar uma planta. Quem produz leva vantagem, que é o nosso caso. E no Brasil há poucos produtores de semente e pessoas que comercializam para o consumidor final, que é o nosso caso. Nós somos produtores e comercializamos para o produtor final. Esse é o diferencial, a gente domina a cadeia. Hoje os campos de produção da Germi Pasto têm um acompanhamento do responsável técnico desde o plantio até a colheita, incluindo os tratos culturais com aplicações de herbicida para controle de pragas, ervas daninhas, plantas invasoras, tanto como inseto, fungicidas para doenças fúngicas e controles periódicos, né, que irá garantir a qualidade dessa semente. Então, se está em casa, podemos vender. E se podemos vender, o produtor tem uma garantia que aquela semente vai ser entregue. Que imagina quem faz uma entrega futura e tem que ir no mercado comprar. E se não consegue comprar? E se compra um produto que a qualidade não é tão boa? Hoje a semente de braquiária das forrageiras, quando atinge o ponto ideal de colheita, ela cai no chão. Então, por isso que não dá para se colher no cacho. As empresas que colhem no cacho irá colher semente meia grana, sementes verdes e poucas sementes maduras. Então, o vigor, a qualidade fisiológica dessa semente irá ser comprometida. Estamos acompanhando aqui um campo de braquiária brisanta cultivar marandu, onde vocês podem ver, está em plena floração, o que garante que essa produção aqui, esse campo, irá produzir a semente que será entregue a você, produtor rural. Aqui a semente já está na palha, no chão, pronto para ser colhida, como a gente pode notar aqui. Por isso que a entrega programada Germi Pasto tem tanto sucesso ao longo dos anos, porque o que o produtor compra, ele é entregue com qualidade. Depois desse vídeo que você conheceu um pouco mais da Germi Pasto, do trabalho que ela realiza na busca da melhor semente para que você tenha o melhor resultado, nós vamos agora abrir para uma grande oportunidade de bons negócios para você. O Vanilson Soares, que é nosso representante de vendas, e também o Carlos Alberto, tem agora um recado importante para você no nosso balcão de vendas. Veja aí. Bom dia, amigos produtores de todo o Brasil. Estamos mais uma vez aí com o nosso Conexão Rural, nosso balcão de venda, Germi Pasto, trazendo preços, novidades e trazendo sempre as melhores ofertas de semente de pastagem para todo o Brasil.
Estamos aqui hoje falando sobre a nossa semente, sobre a nossa compra programada, que continua a nossa compra programada, com condições especiais, com parcelamentos bons. Você que não fez seu planejamento ainda dá tempo de aproveitar essas condições aí, que os preços de sementes estão subindo. Não só como nós estamos falando desde maio, está se concretizando isso daí, os preços cada vez mais altos, pouca oferta e a procura cada vez maior. Então, você que tem a sua programação, já sabe que vai fazer a sua área, não perca tempo. Liga para nós aqui no 0800 647 0050. Não perca tempo, amigo produtor. Os preços estão subindo. Às vezes, algumas cultivares pode chegar a faltar e os preços estão muito grandes. Então, vamos aproveitar, vamos ligar para a nossa equipe e aproveitar as condições que ainda dá tempo. Carlos, é isso aí, Vanilson. Bom dia a você, bom dia, amigos do estúdio. Bom dia, amigo produtor rural. Eu venho pegar o gancho na fala do Vanilson com todas essas possibilidades da compra programada. Eu queria dizer que a nossa VDTEC, todos os modelos de VDTEC também estão incluídos na compra programada. Você consegue adquirir essas máquinas junto com a semente na compra programada, que aí possibilita maiores margens de negociação. Você consegue ter a melhor semeadora do Brasil aí na sua fazenda. Por que a melhor semeadora? Ela é uma semeadora pensada em precisão. Ela é uma semeadora pensada em pequenas quantidades de sementes por hectare. Ela é uma semeadora pensada também em facilitar a operação. Ela é de muito fácil regulagem. A VDTEC hoje dispõe de um aplicativo que você baixa aí no seu celular para fazer a regulagem dela em campo. Ela dispõe também de vários recursos tecnológicos, como você abrir a portinhola dentro do trator, como função manobra, que faz com que você, na hora de fazer a bordadura, você aciona a função manobra, evita desperdício de semente. Então, a VDTEC traz todo esse pacote de tecnologia para o produtor rural e para evitar gastos em excesso. Ela é reduzir custo, que a gente sabe que hoje o pecuarista ele não põe preço no produto final. Portanto, ele ganha dinheiro na compra, ele ganha dinheiro na economia, ele ganha dinheiro na precisão. O produtor rural hoje, de forma alguma, pode errar. Digo isso tanto para pecuária quanto para agricultura. Amigo produtor que é agricultura, que faz integração lavoura-pecuária, que faz safrinha de boi, um amigo que faz somente palhada para plantio direto, essa máquina vai jogar suas rosesiências com seus 2 kg, 1 kg, 3 kg por hectare com extrema precisão. Nós temos vários clientes no Brasil inteiro que já fazem e têm satisfação desse resultado. Então, meu amigo, não perca tempo. Entre em contato com a nossa equipe Nota 10 através do 0800 647 0050 e quem está em Campo Grande também pode ligar no 67 3389 6700. Eu sou o Carlos Alberto, meu telefone é 67 9961 5434. Vamos estar sempre à sua disposição para atender da melhor maneira possível. Olha, você também pode ser um cliente satisfeito do Germipasto ligando no nosso telefone 0800 647 0050. Lembrando que a ligação é gratuita de qualquer lugar do Brasil. Mas se você está em Mato Grosso do Sul, o telefone é 67 3389 6700. E eu volto o bate-papo com a Denise, que é pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, ela é zootecnista e, como eu disse, né, ela faz a fase final da pesquisa, ela realiza o processo final de uma pesquisa para saber se a braquiária ou o pânico realmente traz resultado e o que importa é se o boi está ganhando peso, é isso? É isso. É o boi que aprova então, Denise? É o boi que dá a cartada final, se é boa ou não. É assim mesmo. A gente tem um protocolo muito extenso e geralmente a gente leva 2 anos com cada cultivar no campo, em pastejo, avaliando produção animal. Só a tua área de pesquisa leva 2 anos em média? Para cada cultivar, 2 anos é o só de pastejo mínimo, é um protocolo do Ministério da Agricultura, protocolado, que é necessário 2 secas e 2 águas para liberação de cultivares de pânico e braquiária. Então, é assim que funciona. Bom, já que falamos do boi, para quais categorias animais as 2 cultivares são indicadas? A categoria animal, quando a gente fala dela, a gente busca muito pensar no valor nutritivo da forrageira. Então, em geral, como a Paiaguás, eu comentei com você no bloco anterior, que ela é uma cultivar que tem bom valor nutritivo na seca, quando bem manejada, ela poderia ser utilizada para esses bezerros
na primeira desmama, né, na primeira seca após a desmama, aliás, e categorias que têm uma maior exigência em ganho individual, em valor nutritivo nessa época do ano. Mas nada impede que a Paiaguá seja adotada em outras categorias, como vacas também, ou até mesmo com animais de terminação, com suplementação. O que eu quero lembrar com relação a Paiaguás, que é uma característica muito importante, Paiaguás não tem resistência à cigarrinha das pastagens. Então, se você está numa área, numa região que historicamente ocorrem ataques desse inseto, não se aconselha o uso. Utilize piporã e não utilize Paiaguás. Ainda, a Paiaguás, ela é muito parecida com o capim-marandu, ou seja, ela não resiste a solos com encharcamento e ela não é tão exigente em fertilidade. Ela é muito parecida com o marandu, em termos de exigências em fertilidade do solo. Então, em geral, onde você tem um bom marandu, você consegue ter um bom Paiaguás também. Essa é a tese. Outra característica importante dela, desejada, ela foi avaliada como massa de forragem para estabelecimentos em pastos consorciados, lavoura pecuária, e vimos que ela tem um grande potencial, ela é de fácil dissecação. Então, ela pode ser utilizada nesse momento também, nesse sistema de produção. Substituindo a Rosiensis, é isso? Substituindo a Rosiensis. Claro, mas o que determina é o mercado, né? Exatamente, é o valor da semente que vai determinar essa escolha. A gente sabe que Rosiensis tem um valor mais acessível, isso, né? Isso. É o valor de melhor valor agregado para o plantio direto. Em falta da Rosiensis, a Paiaguás é uma opção. E a Ipiporã também é uma opção, Éder. Para isso também. Então, a gente tem alguns estudos que demonstram que ela também pode ser utilizada nesse nicho, na integração lavoura-pecuária. Só que a Ipiporã, ela tem a vantagem de ser resistente à cigarrinha. Então, você pode usar a Ipiporã nas águas e a Paiaguás na seca, mais intensificamente, digamos assim. Então, o ideal, a gente sempre fala disso aqui na Embrapa, é que o produtor diversifique a sua propriedade. Ele não pode ter uma variedade só, né? Uma cultivar só, porque o risco dele é muito grande. Porque se dá uma praga nessa cultivar que ele tem, ele perde a área inteira dele de pasto. Ou seja, diversificar então é uma boa solução de produção, para o sistema de produção. Não dá para apostar em uma única cultivar, né? Aí a Ipiporã, ela tem essa característica da resistência à cigarrinha, mas ela é mais exigente em fertilidade. Ela é parecida por um lado, mas também exige mais do outro, né? A gente nunca vai conseguir ter a forrageira ideal, perfeita, a perfeita, que é adaptada a solos pobres, encharcados e que tenha grande potencial de produção, produza muita massa. Então, a gente tem que manejar o sistema, isso faz parte da vida do produtor, assim, né? Em identificar nichos onde pode colocar cada uma delas. Então, essas características são importantes, mas a Ipiporã também tem uma grande vantagem de seca. Ela, por ter um bom valor nutritivo, ela mantém esse valor nutritivo na seca parecido. O Ipiporã é interessante. Estamos com um experimento agora em campo, até fiz uma pesagem dos animais hoje, sem suplementação de proteinado e nem ração, os animais ganharam 300 gramas. É um ganho que vem se repetindo. Só no pasto? Só no pasto, e sal mineral, sem nenhum aporte de suplementação, nem proteinado e nem ração. Os nossos protocolos experimentais aqui são assim. Quando a gente está avaliando cultivar, a gente não beneficia ela com suplemento. E se mantém verde ou fica aquele feno em pé? Ela fica o feno em pé. Ela fica o feno em pé. A gente sabe que esse volumoso é importante para o animal, muito, né? Importante. Ainda mais quando há um bom teor de proteína, como fica com a Ipiporã. Quanto fica mesmo? Ipiporã? Ela quanto ela mantém no inverno? No inverno ela mantém 9% de proteína. Bacana, alto, né? Até porque, de acordo com informações, o rumen do animal precisa do quê? No mínimo 6%. 6% de proteína, né? Abaixo, de 6 para baixo já não há ganho de peso. Não há ganho de peso. Há limitação no ganho. Ela está com 9, então, no período seco. Ela ainda está muito boa. Está muito boa, né? Bom, então é uma alternativa? Com certeza. As duas são alternativas para seca. E adaptação em solos? Qual que é o solo desejável, então? Ou clima ou região desejável para o Ipiporã? A gente testou a Ipiporã e a Paiaguás na região de Campo Grande. As duas cultivares foram desenvolvidas aqui.
Ipiporã, nós avaliamos em Sinop. No Mato Grosso? No Mato Grosso. E ela foi muito bem lá também. Então, a gente recomenda Ipiporã, em princípio, para as áreas de cerrado e para áreas de transição. Lembrando sempre que, no momento que você for estabelecer uma cultivar, é importante ver a cartilha dessa cultivar. Existem as recomendações de manejo de solo para essas cultivares. Então, saturação por base, características de fertilidade do solo têm que ser observadas no momento de se estabelecer, de avaliar a troca, o estabelecimento de uma nova cultivar. Nesse momento, buscar informação é muito importante. É muito importante. Fazer um bom planejamento, pensando na situação do solo da propriedade e identificando a melhor cultivar que se adapta a ele. Muito bem. Denise, olha, muito obrigado pela sua entrevista. E se você me permitir, eu coloco aqui à disposição o telefone geral da Embrapa. Com certeza. Para algum produtor rural, alguém que tem interesse em saber mais dessas duas cultivares, em especial no manejo delas, bater um papo com você, pode ser? Com certeza. Bom, o telefone da Embrapa, então, está no vídeo para vocês, telefone geral da Embrapa, é só pedir aí para falar com a pesquisadora Denise Montagnier. Isso mesmo. Para falar sobre essas duas variedades recém-lançadas pela Embrapa Gado de Corte. Tem outras variedades também, né? Sim, outras cultivares. Tem sim. Muitas outras. Pânicos também. Que você testou também. Eu faço parte da equipe. Legal. Obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer imenso conversar com você foi meu, e obter muitas informações importantes, viu? Obrigada. Legal. Olha, e para a gente continuar ainda nesse assunto, eu conversei com o Marcos Roveri, que é diretor executivo da Unipasto. Eu tive a oportunidade de conversar com ele, falando sobre as principais características do capim Ipiporã, que é uma grande expectativa da pecuária brasileira e também, por que não dizer, da agricultura. Veja a entrevista. Em relação ao Ipiporã, que é uma braquiária híbrida, né, a primeira braquiária híbrida da Embrapa, então a ideia desse material foi tentar atender os pecuaristas da região do Cerrado e da região amazônica, principalmente em áreas bem drenadas, onde tem um problema da cigarrinha das pastagens, que praticamente vem dizimando essas áreas. Para você ter uma ideia, até próximo a Brasília, onde eu fico a sede da Unipasto, praticamente lá a cigarrinha já está tomando conta. Praticamente o produtor não tem hoje no mercado uma cultivar forrageira que seja resistente à cigarrinha. Então a Ipiporã ela veio para cobrir esse mercado, mas não para cobrir o mercado onde o marandu esteja morrendo. Porque onde o marandu está morrendo é uma síndrome, tem várias características, tá certo? E a cigarrinha é um componente, mas esse material ele não aguenta encharcamento. Então ele não pode ser direcionado, por exemplo, na região amazônica, lá no bioma Amazônia, onde tem problema de umidade do solo. Então onde a área é bem drenada, você pode colocar o material sem problema. Agora onde tem problema de encharcamento, ele não pode ser colocado. Esse é o Ipiporã. Balcão de vendas agora com a Raquel do iLive, que traz para a gente a VDTEC no nosso balcão de vendas. Olha, a precisão da VDTEC é algo que realmente o produtor rural precisa conhecer, viu? E também a economia que ela traz, não é, Raquel? Mais uma vez, nós estamos aqui com a nossa VDTEC, a melhor semeadora do Brasil. O amigo lá o produtor que está nos assistindo, a nossa amiga produtora que está nos assistindo e está pensando assim, por que eu devo adquirir esse implemento? Vou falar para vocês. Você vai começar a trabalhar com sementes de ótima qualidade, sementes puras. Você pode fazer isso, essa operação em uma mesma passada. Você vai colocar a sua VDTEC junto com o seu implemento e você vai fazer as duas operações, semeadura e incorporação da semente. Quando você termina o seu plantio, já está tudo pronto. E é muito fácil regular a VDTEC. Você vai colocar a sua semente, vai acionar o botão que vai arrumar a largura e ali você vai apenas ajustando a sua largura. Depois você vai apertar outro botão, o nosso pêndulo vai parar e você vai coletar a sua semente. É isso mesmo, não tem lona, não tem bagunça, não precisa de muita gente. Uma pessoa apenas faz a regulagem da sua semeadora. Coletou a semente, pesou, caiu mais ou caiu menos, o que eu preciso fazer? Eu venho atrás, faço um ajuste de abertura e fechamento de vazão.
Outra novidade, não troca VD, não preciso esvaziar a minha semeadora, não preciso fazer aquela bagunça toda, simplesmente abro e fecho a vazão. Em 15 minutos ela está regulada, isso eu estou falando no máximo. E aí, depois que ela já está ligada, está tudo funcionando, vamos trabalhar. Choveu, tá pronto, você não tem que se preocupar com nada. Vamos falar em economia hoje. Ela te dá uma economia em diesel, vamos falar aproximadamente em R$60 por hectare de diesel. Quanto é que você economiza no seu plantio? Então, se você for fazer as contas, essa semeadora paga a sua semente. E eu tenho uma novidade para contar. A nossa VDTech, a família cresceu. Nós ainda temos duas opções. Para quem quer trabalhar na agricultura, nós conseguimos agora adaptá-la para que ela fique no braço do pulverizador. Ela tem um peso de 28 quilos, ela vai fazer todo o processo, então ela te adianta toda elétrica. E para quem quer fazer, eu já estou com a fazenda formada, essa VDTech 190 vai ficar um pouco grande para minha fazenda, eu preciso de algo menor. Então nós temos a nossa VDTech Multi 80, isso mesmo. E aí essa é para aquela área menor que você precisa apenas reformar. Nós temos então VDTech Multi 190 litros, Multi 80 e Plus 80. Entre em contato agora com a nossa equipe. As VDTechs, elas estão na compra programada. É isso mesmo. Você pode adquirir a sua VDTech até em 6 pagamentos. Aproveite, a hora é agora, está chegando a estação das chuvas, você precisa da sua semeadora, você não pode perder essa oportunidade, não é mesmo? Esperamos a sua ligação. Obrigado, Raquel. E agora você vai conhecer mais um cliente satisfeito Germipasto. Nós vamos para Niuaque, aqui no Mato Grosso do Sul, fazenda Jatobá, do senhor Moacir Hernandes Neto, que traz para a gente a informação do seu trabalho, que é feito com excelência e com bons resultados com os produtos da Germipasto. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. E na busca por intensificação, por melhoria na produtividade na minha fazenda, eu iniciei meus projetos de reforma e melhoramento de pastagem. E desde então tenho contado com a parceria da Germipasto. Eu adquiri a máquina VDTech, que é para o plantio, e tenho adquirido as sementes também deles. E realmente tenho tido bons resultados, né? Os meus plantios têm sido com bastante sucesso, bastante homogêneos, né? Um índice de germinação muito bom. Eu tenho aqui a mais recente exemplo de formação que nós fizemos aqui com o apoio da Germipasto. Eu sou Moacir Hernandes, sou produtor rural aqui na região de Niuaque, no Mato Grosso do Sul. E posso dizer assim, com segurança para todos que nos ouvem, que eu sou um cliente satisfeito do Germipasto. Os produtos que eles têm me oferecido têm atendido à expectativa que nós temos. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. E para finalizar o nosso programa, o Guilherme Beretta, que já fez conosco aqui um balcão de vendas, ele veio para bater um papo conosco, para a gente fazer um resumo do programa de hoje, justamente para a gente colocar à disposição dos produtores rurais essas duas cultivares que nós abordamos no programa hoje, né? Ipiporã e o Paiaguás, não é, Guilherme? Exatamente, duas novas opções, principalmente a Ipiporã, lançada em 2017, que tem, como a Denise disse, né, tem como seu grande ponto forte a qualidade da forragem apresentada e a questão da resistência a todas as cigarrinhas, inclusive a marranarva, que é a cigarrinha da cana. Então, realmente, mais uma opção para o produtor rural estar investindo aí na sua propriedade. Afinal, a recomendação é que você tenha aí várias cultivares, né? Nunca coloque os ovos numa mesma cesta, né? Então fazer a diversificação, e isso faz com que você tenha lucratividade. Afinal, nós temos aí várias categorias animais a ser atendida dentro de uma propriedade rural, e você tendo essas opções de forrageiras, você pode atingir com excelência, né? Legal. E é bom saber, né, Guilherme, que o produtor rural tem opções para que ele possa produzir. Porque muitas vezes, se a gente ficar somente, né, num sistema produtivo, pode ser prejudicial. A Germipasto sempre pensou sobre isso
e produziu cultivares e reproduz cultivares, né, que a Embrapa vai colocando no mercado, de modo a ajudar o produtor rural. Nós temos todas as cultivares à disposição, né? São 17 cultivares, Éder, as principais espécies de braquiárias, pânicos e também algumas leguminosas. E também as opções de apresentações. São 3 apresentações que a gente trabalha, sementes convencionais. Também a semente Select, né, Éder, que é o grande carro-chefe da empresa, um produto que alia a beleza com a qualidade de germinação. E também, mais recente, as sementes grafitadas, que a gente posiciona para você que faz a integração à lavoura-pecuária. Afinal, a quantidade de sementes por hectare que é utilizada é muito pouca, então você precisa ter uma máquina aferida, como é o caso também da VDTEC. A Raquel agora há pouco falou sobre a VDTEC, né? E a gente continua reforçando a informação e a ideia de que o produtor não pode apostar tudo numa cesta só. E pensando nisso, a GM Pasto justamente desenvolveu a VDTEC, que hoje tem 4 modelos à disposição. Exatamente, 2 maiores, tanto a Multi como a Plus, com 190 litros. Então, você que tem uma área um pouco maior, essa é a indicação para você. E para você que tem uma pequena propriedade, nós fizemos um modelo menor, sem perder a essência da história, que é a qualidade na distribuição de semente de pastagem e também a economia. São tanto a Multi como a Plus, com 80 litros, que fazem exatamente essas qualidades que a gente acabou de citar, fazendo com que você tenha automaticamente uma boa formação da pastagem. Guilherme, essas 2 cultivares que nós abordamos no programa de hoje, Paiaguás e Ipiporã, produtor rural encontra na GM Pasto? Encontra na Germipasto, inclusive, Éder, a Germipasto praticamente quase na sua totalidade que a gente comercializa, a semente que é comercializada, é produzida nos campos de produção própria. Eu costumo dizer que isso tem a ver com qualidade. Quando você tem uma rastreabilidade, quando você sabe exatamente de qual campo de produção saiu aquela semente, você consegue ter um direcionamento melhor e isso reflete-se, né, em qualidade de produto, e é isso que a gente deseja para você, é isso que a gente insere no mercado, né? É importante salientarmos essa questão de campos próprios de produção. Por quê? A GM Pasto, ela garante dessa forma a primeira entrega do produto, que o produtor vai ter o produto à disposição, ela só vai vender aquilo que ela tem para entregar. Segundo, o controle total da qualidade desse produto. Exatamente, Éder. Ainda mais esse ano que já existe uma situação muito concreta no mercado de falta de alguns produtos, principalmente algumas braquiárias, a GM Pasto garante para você o seu produto a partir do dia 15 de setembro. Né? Nós produzimos a matéria-prima e isso facilita tanto a tomada de decisão e a garantia de entrega. A GM Pasto, durante esses 23 anos de existência, nunca deixou de entregar 1 quilo de semente, e esse ano também nós vamos fazer jus a essa fama que nós temos de cumpridor de metas, cumpridor de, vamos dizer, de pontualidade. Então, realmente, você, produtor rural, pode confiar na GM Pasto. A GM Pasto vai enviar a semente para você com qualidade e, consequentemente, você vai ter uma boa formação da sua pastagem. É verdade. Quem aproveitou a compra programada 2019 sabe muito bem o que a gente está falando. E quem aproveitou anos anteriores também, né? Este ano, sim, há uma previsão que vai faltar semente forrageira no mercado, em especial algumas cultivares. Né? O que o produtor tem que fazer, então, antecipar, comprar e confiar na empresa da qual ele está adquirindo a sua semente forrageira. Então, vamos fazer o seguinte, pega o telefone, liga para a gente agora, aproveita que estamos finalizando o programa de hoje, mas dá tempo de você ligar, perdão, até às 12h30 no horário de Brasília, dá tempo de você... Eu até perdi a voz, eu falei para ligar, se o produtor rural foi pegar o telefone, falei, espera um pouquinho só que eu quero atender também o telefone hoje, viu? Até às 12h30, hora de Brasília, aguardando a ligação do produtor. Exatamente, e a GM Pasto ali as 3 condições favoráveis para você, amigo produtor. Primeiro, preço baixo, qualidade de produto, parcelamento e também entrega garantida. Olha, não perca tempo, entre em contato agora mesmo com a nossa central de vendas, todas as pessoas, todos os integrantes da equipe Nota 10 apostos esperando a sua ligação. Lembrando ainda, Éder, que a GM Pasto não distingue o pequeno produtor do grande. O atendimento é personalizado, independente aí da quantidade de semente que você precisa. Você que é um pequeno produtor, precisa apenas de 20 quilos de semente, então automaticamente nós vamos lhe atender da melhor forma possível, como você que é um grande produtor rural também. Lembrando que a GM Pasto tem convênio com transportadoras e também com os Correios para que todo mundo receba a semente que é adquirida da GM Pasto. Exatamente. A
gente tem convênio com várias transportadoras que atendem aí o Brasil inteiro, então, independente de onde você esteja, se você está no Rio Grande do Sul, você está lá no Rio Grande do Norte, está no Ceará, está no Tocantins, está no Pará, nós vamos lhe atender da melhor forma possível, fazendo com que a sua semente chegue aí na sua casa via transportadora ou também, se for uma quantidade um pouco maior, a possibilidade de estar entregando aí na sua propriedade rural. Legal. Bom, é só pegar o telefone e ligar para a gente, 0800 647 0050, 6733896700, e também tem aí outras formas de você entrar em contato conosco e conhecer a Germipasto. Por exemplo, o nosso site, germipasto.com.br, Facebook também, Germipasto está no Facebook, em facebook.com/Germipasto, da mesma forma Instagram, procura Germipasto, no YouTube, vários vídeos à disposição do produtor rural com muitas informações, muita tecnologia. Olha, e outra coisa, caso você tenha um representante que já te atenda, as condições apresentadas no programa são as mesmas apresentadas também através dos nossos representantes. Exatamente, a mesma tabela de preço que nós temos aqui na nossa central, todos os representantes da empresa espalhados pelo Brasil têm as mesmas condições. Então você também tem essa opção de fazer contato com esse representante, inclusive, Éder, possibilidade de esse representante de Germipasto estar lhe atendendo aí na sua propriedade, posicionando exatamente para o seu modelo de produção qual a melhor cultivar, qual a melhor forrageira que se adapta aí na sua fazenda. Legal. Bom, a Germipasto também marca a presença em grandes eventos do agronegócio. A exemplo da Fenagrande, que aconteceu aqui em Campo Grande, né? Exatamente, aconteceu aqui em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul. A primeira edição, mas bastante, o resultado bastante interessante, talvez, provavelmente ano que vem, a edição um pouco maior e a Germipasto, como sempre, marcando presença. Legal, vamos acompanhar como foi a nossa visita na Fenagrande, a nossa participação? Vamos acompanhar. Veja aí. Olha, meu amigo, a Germipasto participa de praticamente todos os principais eventos aí da agropecuária brasileira. Exemplo disso é essa Fenagrande aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, aqui na cidade do Natal, aqui no Altos da Afonso Pena, exatamente levando tecnologia e oportunidades para você fazer bons negócios. Olha, meu amigo, a Germipasto marcando presença nessa Fenagrande, um evento que acontece aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, aqui na cidade do Natal, Altos da Afonso Pena, aqui na capital morena. Como sempre, nós trazemos aí toda a nossa equipe técnica comercial e com nós aqui também as VDTECs, que são equipamentos elétricos que disponibiliza para você, amigo produtor rural. Equipamentos que trazem o benefício de ter uma distribuição uniforme de semente de pastagem e também a economia. A economia, por ser elétrica, você pode acoplá-la tanto na dianteira como na traseira do trator, sendo assim, economia de uma operação em torno de R$ 60 por hectare. Lembrando também que a Germipasto não distingue o seu atendimento, desde o pequeno produtor rural, né, que é o foco exatamente aqui da Fenagrande. Nós atendemos você da melhor forma possível, toda a nossa equipe aqui, para justamente estar fazendo esse atendimento e, é claro, aproveitando as oportunidades comerciais que a empresa traz para você. É a Germipasto, como eu já disse, marcando presença aí na Fenagrande 2019, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Além das VDTECs, o grande carro-chefe da empresa são também a semente de pastagem. Hoje nós temos aí 17 cultivares, 3 apresentações, né, as sementes convencionais, sementes Select, que é o grande carro-chefe da empresa, e também as sementes grafitadas, um produto que alia aí a beleza justamente com uma boa germinação, indicada para você que faz a integração lavoura-pecuária. Nós temos aí no nosso portfólio, sendo assim, mais de 40 produtos à sua disposição, e tudo isso para que você escolha qual a melhor cultivar e a apresentação que se encaixa aí na sua propriedade rural. Olá, e nós estamos aqui finalizando a Fenagrande, essa feira que foi um sucesso. E nós trouxemos para cá a nossa Multi 80 pendular, ela é de fácil acesso,
Você consegue colocá-la até mesmo num quadriciclo para chegar naquelas áreas ou mais difíceis ou áreas menores. Nós trouxemos para mostrar para você, produtor, que você não precisa, mas como que eu vou fazer? A minha área é menor, ou a minha forma esse ano vai ser menor e eu vou precisar de uma semeadora. Está aqui a solução do seu problema. A VDTEC Multi, são 80 litros, compacta e econômica. Se a gente for falar em economia, você chega a fazer R$60 por hectare em economia, porque você vai fazer 2 operações em uma só passada. É isso mesmo, você vai semear e incorporar. Quando você terminar, tá tudo pronto. A voz está meio rouca, mas eu não canso de falar. VDTEC é a sua aliada para um plantio perfeito. Um abraço e até a próxima. Bons negócios! Você viu aí a nossa participação na FenaGrande, que aconteceu aqui em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Guilherme, não dá tempo de mais nada. Só um abraço para você que está nos acompanhando, viu? Até a semana que vem. Grande abraço e até a próxima. Legal, tchau.